Criada em 1895 nos Estados Unidos por William George Morgan, o primeiro nome do voleibol foi mintonete. Esse esporte foi influenciado por uma série de fatores, tais como ter um jogo em que o risco de lesões fosse reduzido, em termos físicos não exigisse muito dos participantes, pudesse ser jogada em quadra fechada e simplesmente para inovar as aulas. Idealizou um jogo em que a probabilidade dos participantes se machucarem, em detrimento de contato físico, fossem baixas. Outro fator que é muito importante e pensado nos jogadores mais velhos era que o esporte não fosse fisicamente tão exigente. Assim surgiu o vôlei, chamado de mintonete, que, graças ao fato de que cada uma das equipes ficaram separadas por uma rede, trazia menos chances de lesões. A bola usada no jogo seria um desafio, utilizando primeiramente apenas a câmara de ar da bola de basquete. Morgan tentou deixar a bola menor e mais leve, mas isso não era suficiente, e Morgan solicitou à firma A.J. Spalding e Bros. A criação de uma bola específica, de modo que, após várias tentativas, conseguiram obter uma bola com tamanho e peso ideais para a prática do voleibol. No ano seguinte da sua criação, Morgan foi convidado a fazer uma demonstração do esporte num encontro, promovido pela Associação Cristã dos Moços. Tratava-se, na verdade, do Congresso de Professores de Educação Física, que reuniu os conselheiros de Educação Física da ACM. Nessa ocasião, a alteração do nome mintonete para voleibol foi sugerida pelo professor Alfred Halstead, porque os movimentos dos novos jogos sugeriam isso, um voleio, ou seja, uma jogada feita no ar. A partir disso, dos Estados Unidos, o vôlei seguiu para o Canadá antes de conquistar o mundo, chegando à América do Sul em 1910. O primeiro país sul-americano a conhecê-lo foi o Peru, e em 1915 foi a vez do Brasil, país onde, em 1951, o primeiro campeonato sul-americano de vôlei foi disputado. Um fato curioso é que o vôlei foi o passatempo dos soldados tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. Em 20 de abril de 1947, foi fundada a Federação de Vôlei, na França, a FIVB, Federação Internacional de Voleibol. Ainda hoje, a FIVB é o órgão responsável por todas as questões que envolvem o esporte, tais como a organização de torneios e congressos, cursos para árbitros e treinadores e tudo o que mais envolva a promoção do vôlei mundialmente. Hoje estamos aqui para contar um pouquinho da história da jogadora Pietra Covil. Quando você começou a criar interesse pelo esporte e o que mais te motivou a continuar? Eu saí da natação quando eu tinha mais ou menos 7 anos e meu pai não queria que eu parasse de fazer esporte, né? Aí eu entrei no vôlei, mas eu não tinha muita vontade de jogar não. Aí foi quando eu tive meu primeiro challenge, que é campeonato interno da EVB, que eu comecei a criar mais esperança, assim, e também quando o Yuri me chamou para jogar o pré-mirim, que é competindo por Maria. Onde que você começou a jogar e quando começou? Eu comecei a jogar em 2017 na EVB, perto do Bosque. Qual time que você joga atualmente? Eu jogo pelo Corinthians, porque quando eu fui chamada para a Seleção Paulista, que foi meio que uma seletiva para a gente jogar o Campeonato Brasileiro de Seleções, eu era obrigada a ser federada por algum time. Porque na época eu ainda jogava pela EVB. E nisso eu não poderia ser chamada para jogar se eu não fosse federada. E nisso o Yuri, ele é muito amigo da técnica do Corinthians. E ela se ofereceu a me federar e por isso eu jogo nesse time hoje. Qual é o seu maior sonho no vôlei? É ser atleta profissional da seleção brasileira e talvez fazer uma faculdade nos Estados Unidos jogando pelo time dela. Como você fez para ter essa visibilidade? Então, depois do Campeonato Brasileiro de Seleções, que a gente acabou sendo campeã, a Fofão, que é a técnica da seleção brasileira, sub-17, ela estava lá assistindo nossos jogos, né? E aí ela fez uma peneira, uma seletiva assim, de mais ou menos umas 40 meninas, para ser chamada para a seleção brasileira.
E aí eu fui chamada e essa blusa é de lá. Só que acabou que eu fui cortada quando eu tava, tipo, nas 3 últimas meninas, iam só 2, eu fui cortada. Um dos motivos para eu ter sido cortada foi que eu não tava jogando na minha posição. Eu tava jogando como líbero e no Corinthians e na IVB eu jogo como ponta. Como você fez para ser chamada para a seletiva da Seleção Paulista? Essa seletiva foi em março desse ano. E em dezembro de 2022 teve uma Copa São Paulo, que é um campeonato tipo da região ali de São Paulo, que pega alguns times federados e outros não. E nisso a gente foi jogar, era sub-16 e a gente acabou ficando em terceiro lugar. Nisso eu tive uma visibilidade para as meninas técnicas, né, da Seleção Paulista para mim ser chamada para a seletiva. Os seus pais, por te apoiarem bastante nessa carreira, já tiveram algum acesso a algum esporte? O meu pai, ele jogava pela faculdade dos Estados Unidos, né, que ele fazia, ele jogava basquete. E a minha mãe, ela jogou os regionais, não foi um negócio muito grande assim, mas ela jogava rede. Como que o vôlei mudou sua forma de encarar a vida? Eu acho que não só o vôlei, mas todo o esporte, ele ajuda a pessoa a se sentir mais em conjunto e se familiarizar muito melhor com as pessoas. Por exemplo, tem muitas pessoas que não praticam esporte e têm ansiedade, tipo, depressão, mais riscos assim, sabe? Então acho que ele me ajudou muito nisso e também nesses campeonatos de passar dias fora, a gente acaba tendo mais responsabilidade e conseguindo se virar muito melhor. Vai. Finalizamos mais um documentário da nossa futura grande jogadora Pietra Coveiro.